Nobre presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria me reportar aqui sobre uma grande empresa, da qual também fiz parte, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, que eu tive a oportunidade, senhor presidente, de participar da solenidade comemorativa ao seu 44º aniversário, transcorrido quinta-feira próxima passada. A pesquisa agrícola pública é um vigoroso e produtivo conjunto formado por um grande número de instituições públicas federais, estaduais e também por departamentos das universidades públicas, quer sejam federais, quer sejam estaduais, departamentos esses dedicados também à pesquisa sobre esse campo científico. Desse conjunto, senhor presidente, faz parte da Embrapa 17 unidades centrais localizadas aqui em Brasília e 46, digo melhor, outras unidades instaladas em todo o território nacional, tendo também 2 escritórios virtuais no exterior, especificamente na França e nos Estados Unidos. Inclusive, senhor presidente Paulo Rocha, uma dessas unidades descentralizadas, que eu reputo de grande importância, está instalada na Amazônia, especificamente na capital do estado, que Vossa Excelência representa muito bem aqui no Senado, que é o CEPATU, o Centro de Pesquisa dos Trópicos Úmidos, que tem uma atuação em toda a Amazônia. Como também aqui nos Cerrados nós temos um centro de recursos, que é o Centro Nacional de Pesquisa dos Cerrados, como temos também na região Nordeste o CEPASA, que é o Centro de Pesquisa do Semiárido, dentre muitas outras instituições Brasil afora. A empresa, senhor presidente, conta em seu quadro funcional com 9.713 servidores, dos quais quase 2.500, 2.463 são pesquisadores, com cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, feitos no Brasil e, sobretudo, no exterior. A Embrapa também conta, senhor presidente, com 2.546 analistas, 1.715 técnicos e 2.980 assistentes. Como se diz na linguagem popular, é uma senhora e grande empresa que deu muito certo em nosso país. A Embrapa, senhoras e senhores senadores, tem como principal objetivo a busca de um modelo sustentável de agricultura e pecuária, essencialmente tropical e genuinamente brasileiro. Nos últimos 20 anos, houve processo de rápido crescimento e de acelerada modernização da economia agropecuária, que proporcionaram um crescimento exponencial da riqueza gerada pelo sistema agroalimentar de uma ponta à outra. Haja vista, meu nobre presidente, a produção de grãos deste ano, ou seja, 2016 e 2017, que soma a mais de 215 milhões de toneladas de grãos. Da agroindústria ao varejo, a revolução tecnológica responsável pelo aumento da produção e da produtividade vem aumentando substancialmente a complexidade das atividades que estão a cargo dos produtores rurais do Brasil e do agronegócio, sobretudo. Como consequência, acredito que deve ser dada a máxima prioridade pelo Estado brasileiro
a pesquisa agropecuária, sobretudo valorizando a Embrapa com os recursos necessários a novas tecnologias. A realidade, senhor presidente, é que nos últimos anos tem decaído sobremaneira os recursos que a Embrapa dispõe para continuar realizando a pesquisa agrícola da mais alta relevância e importância para a produção em nosso país. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nas últimas décadas, a Embrapa e parceiros promoveram uma verdadeira revolução no agronegócio brasileiro, com a introdução do plantio direto, a fixação biológica do nitrogênio na soja, a correção da acidez dos solos, sobretudo e especialmente dos cerrados, entre outras tecnologias geradas e aplicadas Brasil afora. Houve um ganho fabuloso no aumento da resiliência de nossa agropecuária, o que permitiu, por exemplo, termos uma segunda safra de produção agrícola, que é a tão falada safrinha, que tem aumentado a produtividade e, sobretudo, a renda dos nossos agricultores. Outra inovação fundamental, senhor presidente, de nossos pesquisadores, foi a adaptação de plantas e animais originários de várias partes do mundo aos biomas brasileiros. Entre os exemplos, podemos citar a tropicalização da soja e a adaptação de rebanhos bovinos. Sobre a adaptação da soja, senhor presidente, eu gostaria de me reportar ao trabalho realizado pela unidade de pesquisa da Embrapa e também, em parceria, sobretudo, com o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, ou seja, um trabalho realizado pela Embrapa na década de 80, no princípio da década de 80, em que resultou na identificação, na produção de variedades de soja que foram hoje, aumento da fronteira agrícola do Brasil, sobretudo no Nordeste, na região do Piauí, ali nos cerrados piauienses, tendo como polo Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Bom Jesus, enfim, uma série de municípios em um território expressivo que foi incorporado ao Sistema Produtivo Nacional, como também na região de Balsas, os Cerrados Maranhenses, e no oeste da Bahia, tendo como localidade a cidade de Barreiras. Então, eu reputo isso como um resultado fantástico da Embrapa, especialmente para dinamizar a economia do Nordeste, dessa região dos Cerrados nordestinos, através da introdução da soja. Há ainda, senhor presidente, o competente desenvolvimento de uma série de práticas conservacionistas e de defesa ambiental inéditas do mundo. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de participar de missões à África, especificamente ao Senegal e ao Mali, onde vimos um trabalho fantástico em regiões parecidas, semelhante ao semiárido do Nordeste, realizado em parceria com a França, especificamente com o GERDAT, que é uma grande instituição francesa. E, de outra parte, também estivemos na Ásia, na Índia, em Hyderabad, no sul da Índia, através de uma parceria entre esse esforço do governo indiano e uma empresa de pesquisa da Inglaterra, que se trata do ICRISAT. Isso é fruto do intercâmbio, do desenvolvimento e do conceito da Embrapa nos demais concertos das nações da África, da Ásia e da Europa. Agora, a empresa parte para uma promoção de outra revolução, visando ainda mais resiliência, trabalhando com os sistemas integrados. Segundo esta concepção, senhor presidente, a integração de lavoura, pecuária e floresta economizará recursos naturais e permitirá aumentar nossas reservas de água e de carbono. Trata-se de uma tecnologia
alinhada à necessidade de ampliar a oferta de alimentos com o menor impacto ambiental possível. Nesse contexto, senhor presidente, a Embrapa, que ajudou a transformar nossa agropecuária, especialmente o agronegócio, em uma das mais eficientes e sustentáveis do planeta, deve ter lugar de destaque. Precisamos, senhoras e senhores senadores, continuar a investir nessa empresa, que ajudou a tirar o Brasil da humilhante condição de importador de alimentos básicos, elevando-o ao nível dos maiores produtores e exportadores mundiais, quer de grãos, quer de carne, não só a carne bovina, mas a carne suína, a carne de aves. Ou seja, o Brasil, meu nobre senador Dário, Vossa Excelência sabe muito bem, num estado grande produtor e exportador, sobretudo de frango e outros produtos, que é Santa Catarina, sabe do que eu e nós estamos falando nesse instante, sobre a relevância da importância da Embrapa, que eu estou fazendo um comentário que assinala os 44 anos de sua fundação e instalação. Senhor presidente, para ter uma ideia, segundo o balanço social divulgado pela empresa, somente em 2016, por exemplo, a avaliação de 117 tecnologias e cerca de 200 cultivares produzidos pela Embrapa e seus parceiros foram capazes de gerar um lucro social de 37,8 bilhões de reais. Relacionando esse lucro social à receita obtida pela empresa durante o ano passado, que foi de cerca de 3 bilhões de reais, o retorno anual da Embrapa para a sociedade foi de mais de 11 vezes os recursos investidos nela, na própria Embrapa. Além disso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho aqui um nobre companheiro, senador que fez parte, que inclusive é da Embrapa, que é uma testemunha do que nós estamos falando aqui. Além disso, como dizia... Vilmar Lacerda é suplente senador do DF. Do Distrito Federal, exato. E suplente do nosso senador Cristóvão Buarque. Aliás, eu ficarei feliz o dia que ele estiver aqui, pelo menos uns 4 meses, mostrando a sua inteligência, o seu saber e o conhecimento, sobretudo, que tem do nosso querido Distrito Federal, a capital do nosso país. Então, senhor presidente, eu queria também citar aqui que durante essa solenidade que assinalou os 44 anos de fundação da Embrapa, dizer que a Embrapa, prestigiou as seguintes autoridades com o Prêmio Frederico de Menezes Veiga, naquele dia 27, que trata-se do governador aqui do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, o nosso ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nosso companheiro senador Blário Maggi, e o engenheiro agrônomo e analista também da Embrapa, Milho e Sorgo, nosso pesquisador Luciano Cordoval, agraciado todos, como disse anteriormente, pela Embrapa, através do Prêmio Frederico de Menezes Veiga. Senador Eumânio, senador Eumânio é senador do Piauí. Vou interrompê-lo por 1 minuto, depois eu lhe dou o desconto, para anunciar a presença do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, do Conselho de Administração, é isso? Sejam bem-vindos à galeria do nosso Senado, participem do nosso debate, vocês são bem-vindos. Eu tenho a notícia que vocês vão fazer uma visita rapidinha e eu gostaria de ter anunciado antes de terminar o pronunciamento do nosso grande senador lá do Piauí.
Tem a palavra, Vossa Excelência. É uma honra tê-los e tê-las aqui. Inclusive, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, Rio. Estou com saudade daquelas praias maravilhosas, ali no Leblon, Ipanema, mas, sobretudo, ali as praias de Copacabana. E também muito preocupado com os morros, as favelas do Rio, que quando eu tive a oportunidade de conhecer o Rio, no princípio da década de 60, nem os pais de vocês talvez tinham nascido ainda, né? Mas nós tínhamos uma preocupação, aliás, o governador de então, o Carlos Lacerda, já chamava a atenção para a ocupação dos morros da cidade do Rio de Janeiro, que podiam se transformar o que é a realidade de hoje. Quer dizer, em que o Estado, a situação de tensão chegou a um nível, quer dizer, construções de residências em morros, sem saneamento, enfim, uma série de problemas que vocês estão numa grande instituição, que poucos têm acesso, tanto à Fundação do Rio, São Paulo, que é uma escola do saber, da difusão de conhecimento, e muitos egressos da Fundação Getúlio Vargas estão hoje ocupando cargos de destaque no nosso país. Vocês jovens, homens e mulheres, têm um papel muito importante para ajudar o Brasil a enfrentar esses grandes desafios que estão aí, sobretudo para a juventude. Nós estamos hoje em torno de 20 milhões de pessoas desempregadas, que isso é uma preocupação de todos. E vocês vão sair de lá para onde vamos, não é? Então, eu queria desejar boas-vindas a vocês no dia em que praticamente nós não temos sessão deliberativa, daí porque a presença de senadores é reduzida, estão todos já voltando para os seus estados de origem. Só tem aqui, eu vejo o Lindenberg Farias aqui, senador Lindenberg, que deve fazer uma saudação se vocês permanecerem aí. Né? Foi um líder estudantil e está sendo aqui em determinados momentos que eu acho, enfim, ainda continua aquele líder que teve uma expressão muito grande, não é, na década de 90, do país inteiro. Embora ele tenha nascido no Nordeste, do nosso Nordeste, mas tem engrandecido a região Nordeste, sobretudo e especialmente a Paraíba dele, onde ele nasceu, onde nasceu o meu pai, viu, Lindenberg? Meu pai é paraibano de Souza, viu? Então, sejam bem-vindos aqui. Por último, senhor presidente, eu queria apenas registrar que foram homenageados também, além dessas autoridades, o governador do Estado, aliás, do Distrito Federal, do ministro, nosso companheiro, ministro da Agricultura, também foram homenageados o senhor Luiz Antônio Rossetti, que é do Ministério da Agricultura, homenageado também o Florindo Dalberto, que faz parte do IAPAR, foi homenageado naquela oportunidade o Rogério Remo Afonso, da CEPAGRE Unicamp, foi homenageado o Eduardo Assad, que é também companheiro nosso da Embrapa, e, por último, foi homenageado Eduardo Sávio Martins, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a nossa FUNSEMI, representado naquela oportunidade pela Meire Sakamoto. Então, senhor presidente, eram essas palavras que nós queríamos pronunciar na manhã desta quinta-feira. Meus agradecimentos pela tolerância e, mais uma vez, boas-vindas aos estudantes da Fundação Getúlio Vargas.